Oi, gente, tudo bem? Prazer conhecer vocês, meu nome é Matheus. Bem-vindos à primeira aula de inglês da Rede Emancipa Venda Nova. A gente, infelizmente, ainda não teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, né, por causa do contexto da pandemia, mas acredito que daqui a um tempo a gente possa se conhecer presencialmente. Nessa primeira aula, eu preparei uma introdução à disciplina e algumas questões do Enem para a gente ver como que funciona a prova de inglês no Enem, o que é cobrado e como que são as estratégias para a gente fazer a prova. Em uma introdução a essas estratégias básicas. Né? Continuando. Aqui tem uma apresentaçãozinha básica sobre mim, né? Meu nome é Matheus, eu tenho 20 anos de idade, eu nasci em Belo Horizonte. Atualmente eu estou cursando Psicologia na UFMG, eu estou no 5º período, né? Agora com o ensino remoto, se adaptando aí a essa nova realidade. E apesar de eu não fazer um curso de letras ou relacionado especificamente ao estudo da língua inglesa, eu estudo inglês desde os meus 11 anos de idade. Eu tive a experiência de ensinar dando monitorias em cursinhos aqui de Belo Horizonte de inglês. Eu tive a oportunidade de dar aula particular também. E atualmente estou estudando para obter o CAI, né, que é o Certificado em Inglês Avançado. Só uma introduçãozinha mesmo, básica. Antes da gente passar para a nossa aula propriamente dita, eu queria comentar com vocês sobre o nosso cronograma, né? A gente vai ter 10 aulas até a data do Enem, aproximadamente 10 aulas, né? Ainda tem uns pormenores para decidir até o final do ano, mas acho que tudo deve correr bem. Nossas aulas elas são quinzenais, elas acontecem 2 vezes por mês, isso uma vez a cada 2 semanas, né? Elas vão ser postadas aos sábados, pelo menos por enquanto, né? Pode ser que isso mude de acordo com a demanda de vocês ou a minha demanda, a gente pode ir discutindo isso, é super tranquilo. E nessas aulas, como a gente tem um número relativamente curto de aulas, né, até o Enem, né, só 10 aulas para ver o conteúdo de língua inglesa para o Enem, houve uma seleção dos conteúdos considerados mais importantes, né, e também algumas estratégias de leitura e de compreensão de texto e de estratégias para se resolver as questões do Enem mesmo, né? Um estudo mais direcionado para a prova, especificamente, e para como se resolver as questões de inglês da prova. E antes da gente começar a falar de Enem, de vestibular, e dessas coisas todas incertas e apavorantes, né, nesse momento de pandemia, né? Eu queria bater um papo com vocês, né? Com vocês, infelizmente isso não vai ser um papo presencial, porque a gente está no modelo de educação à distância, o que eu acredito que em breve a gente vai poder voltar às aulas presenciais, né? Porque nada não supera esse contato entre professor e aluno, eu acho que é imprescindível, assim, né? A gente construir esse conhecimento junto no mesmo espaço. Mas enquanto isso, vamos indo, né? E aí eu queria colocar para vocês a seguinte pergunta, né? Por que aprender inglês? Né? O inglês, atualmente, ele é a terceira língua mais falada do mundo. Ele fica atrás só do espanhol, né? Como for falado nos países da América Latina, todos, exceto o Brasil, e na Europa, e o chinês, o mandarim. Se a gente não for considerar a junção de todas as línguas e os dialetos, na verdade, né, que são falados no território chinês, a gente considerar uma grande língua, o mandarim é o idioma com o maior número de falantes. Né? O inglês no mundo ele tem de 360 a 375 milhões de falantes nativos pelo mundo. Né? Isso é, as pessoas que aprendem inglês como primeira língua. Se a gente não for considerar o número de falantes ainda que aprendem inglês como segunda língua, esse número ultrapassa 500 milhões. Né? O inglês ele é língua oficial de mais de 50 países,
se eu não me engano, são uns 59 países, né? E alguns desses países, por exemplo, além dos mais conhecidos que a gente conhece, né, que é os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Austrália, ele é falado ainda em países como a África do Sul, a Nova Zelândia, em distritos específicos como Hong Kong, na China. E é importante a gente pensar, né, que apesar do inglês em padrão que normalmente a gente aprende, que a gente não tem contato quando a gente é, entra nessas escolas de inglês, ou que a gente aprende inglês mesmo, normalmente a gente aprende um inglês muito específico, né, que é a norma padrão da Inglaterra e dos Estados Unidos, né. Por que é importante a gente pensar isso? Porque a língua, ela é um processo vivo. E quando a gente diz que a língua é um processo vivo, a gente quer dizer que a língua é um processo que está em constante transformação. Ela é permeada por culturas diferentes, por contatos com outras línguas, e ela é uma coisa que está constantemente em se transformando mesmo, né? E o que isso acarreta, né, o que isso gera, é uma variação linguística gigantesca do inglês ao redor do mundo, né? Quando a gente pensa o inglês que é falado na África do Sul, não é exatamente o mesmo inglês que é falado nos Estados Unidos. Ou quando a gente pensa o inglês que é falado em Hong Kong, não é o mesmo inglês que é falado na Inglaterra, ou na Austrália, ou na Nova Zelândia, ou em todos esses países, sabe? É, e é importante que a gente entenda que o inglês ele tem esse status, né, de língua comum, ele é falado em tantos países, ele tem esse status de língua internacional pela influência que os Estados Unidos e a Inglaterra possuem no mundo globalizado. E é por isso e é por causa da posição de poder que essas nações se encontram e que a influência e tamanha é a influência delas no cenário internacional, que o inglês é atualmente a língua mais difundida no mundo, né? Normalmente, em diversos países diferentes, o inglês é a segunda língua a ser aprendida, né? Ele tem esse ensino prioritário, porque acaba que o inglês nos tornou uma ponte de comunicação entre pessoas que falam línguas diferentes, né? Ele tem esse status de língua internacional. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa filipina, uma pessoa russa, uma pessoa chinesa, um brasileiro e um italiano numa mesma sala, é muito provável que eles se comuniquem entre si, que eles consigam se fazer entendidos através do inglês, né? E o inglês ele também é uma das principais línguas do mundo acadêmico e do mundo do trabalho, né? Do mundo acadêmico especificamente também, porque a produção científica está muito atrelada, ela é e foi muito tempo atrelada ao continente europeu, e com a ascensão dos Estados Unidos como uma potência no mundo capitalista, a língua inglesa ela também se tornou ainda mais perdão, ela se tornou ainda mais um enfoque do mundo acadêmico, né? Da produção acadêmica, inclusive na universidade muitas vezes vocês vão se deparar com contextos que foram escritos em inglês, muitas vezes porque pesquisadores do mundo inteiro traduzem os seus textos para a língua inglesa para apresentar essas ideias para um público internacional, né? Então o inglês acabou adquirindo essa importância, né? No mundo do trabalho, ainda é considerado, né, um diferencial, assim, se falar inglês. E o inglês ele tem mesmo esse status de língua comum na comunicação internacional, né? O inglês no Brasil. Apesar da importância do inglês na comunicação mundial, como a gente abordou aqui acima, o acesso de ensino de inglês, e na verdade o acesso à educação no Brasil inteiro, né, é extremamente elitizado, né? E isso não muda com o acesso ao ensino de inglês e de outras línguas estrangeiras, né? É uma parcela muito pequena da população que tem acesso aos cursinhos particulares, que normalmente ensinam a língua inglesa, né, que ensinam domínio, influência.
E, e, e muitas vezes as aulas de inglês que são oferecidas pela educação pública são poucas, ou às vezes não tem, ou às vezes é, não são é, aulas com a mesma qualidade, assim por dizer, das pessoas que têm dinheiro para pagar por essa educação, né? Porque é, educação existe um esforço para que a educação ela seja considerada como uma mercadoria e não como um direito, como é, uma necessidade de acesso para todas as pessoas, né? E isso continua com o ensino de inglês no Brasil. Antes da gente passar para os próximos assuntos, eu acho que tem alguns contextos que a gente já citou aqui, algumas coisas que a gente já abordou quando a gente estava falando de variação linguística no slide anterior, que é a questão da língua como uma forma de dominação. E como que a gente consegue situar o inglês e o nosso aprendizado de inglês no futuro, né? Se você parar para pensar, por que a gente, aqui no Brasil, a gente fala em português e não outro idioma, né? Por que a gente não fala o tupi, por exemplo, ou alguma outra das centenas de línguas e dialetos indígenas que existem e existiram no território nacional? Por que a gente fala especificamente o português, né? Hoje restam 160 línguas e dialetos dos povos indígenas no Brasil, né? Por que esse número continua diminuindo a cada dia, né? E diminuiu começou a diminuir desde a chegada dos portugueses e continua a diminuir até hoje, né? Por quê? Porque uma das formas que a colonização se dá, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, com a imposição da cultura do país colonizador, né, dos seus costumes, do seu idioma, da sua cultura, em cima dos povos colonizados, né? A gente consegue pensar isso, por exemplo, quando a gente pensa no trabalho dos jesuítas com as comunidades indígenas aqui no Brasil, né? Que era um trabalho não só de catequização, né? Que eles iam até essas comunidades indígenas e evangelizavam essas pessoas, né? Para tentar aproximar elas a um ideal de civilização, né? Europeia, né? De trazer luz e salvação para essas pessoas bestializadas, né? Desse processo desse processo de bestialização e de dominação que desumanizava essas pessoas. O que a língua ela tem a ver nesse processo, né? Além da catequização, uma das coisas que eram ensinadas, forçadamente ensinadas para os índios, pelos jesuítas, era a aprendizagem ao português, a aprendizagem do português, né? Inclusive, para que eles conseguissem ler as passagens da Bíblia, né? E era incentivado que eles falassem constantemente português e que abandonassem os seus idiomas originais, que era considerado pelos jesuítas como uma herança uma herança não, mas como uma expressão dessa bestialidade que precisava ser erradicada, né? E se a gente for parar para pensar no final do século passado, é uma coisa muito chocante a gente pensar que das 5.000 ou 6.000 línguas que existem no mundo atualmente, 90% dessas línguas estariam em risco de extinção nesse século. Por quê? Né? Isso é uma consequência do processo de colonização e de dominação do mundo pelo continente europeu da expansão marítima, da colonização até hoje, né? E isso também influenciado por processos imperialistas, de globalização e do avanço do capitalismo no mundo inteiro, em diferentes nações.
acaba que essa transposição de culturas e de línguas, e de costumes e de sistemas de organização política e social, acaba que tem um impacto muito forte na língua e na cultura de muitos países, né? Se a gente for, inclusive é muito estranho a gente pensar que 90% dessas 5 mil e 6 mil línguas existentes no mundo estariam em risco de extinção nesse século, porque, tipo, é normal as línguas morrerem, sabe? Quando a gente fala que as línguas são vivas, né? Que a língua é um processo vivo, né? Eventualmente ela morre. Às vezes ela morre de causas naturais e às vezes ela é assassinada, né? É, e no caso dessas 90% que vão deixar de existir ou que podem deixar de existir nesse século, elas estão assassinadas, elas estão sendo assassinadas. É um verdadeiro genocídio linguístico, né? Que é fruto dessa expansão europeia ao redor do mundo e desses processos de dominação e de colonização, né? Pra gente, mas tá, o que a gente faz com isso tudo quando a gente pensa em inglês, né? Que é uma língua imposta e agora falada em diversos países do mundo, né? O que a gente faz? A gente não fala? Essa é uma questão complicada, né? É um debate bem é um debate bem complexo, mas eu queria tentar trazer aqui para vocês um pouco da perspectiva de uma teórica que eu admiro muito, que é a Bell Hooks, né? A Bell Hooks é uma escritora e teórica muito importante para o feminismo, principalmente para o feminismo negro nos Estados Unidos, né? Ela escreveu diversos livros a respeito de questões de classe, de gênero e de raça, né? Ela nasceu em Hopkinsville, no Kentucky, no Kentucky, que é um estado no sul dos Estados Unidos, né, que tem toda aquela herança escravista, escravocrata. Ela foi formada, né, em uma das universidades mais renomadas dos Estados Unidos, né, ela é formada em Stanford, em literatura inglesa, e dessas dezenas de livros e de escritos que Bell Hooks escreveu, né, um deles é muito interessante, que é um texto que chama Linguagem, né, que ela explora esses processos de dominação da língua quando ela olha para a realidade dos povos escravizados que foram sequestrados do continente africano e levados para a América, para os Estados Unidos, durante o processo de escravização, né? E essas pessoas que tiveram as suas línguas maternas apartadas delas, né? As suas culturas roubadas, as suas identidades tiradas, arrancadas delas, para que elas pudessem servir de corpos de exploração, né? E essas pessoas, elas vinham de contextos muito diferentes, né? E elas vinham de sociedades de povos africanos muito diferentes, porque o continente africano é um continente gigantesco, né? E o processo de escravização tirou pessoas do continente inteiro, basicamente. E muitas vezes essas pessoas que eram agrupadas e sequestradas de suas terras natais não conseguiam se comunicar entre si, entre elas próprias, porque as línguas eram diferentes, as culturas eram diferentes, né? E a Bell Hooks, ela fala, ela faz esse ensaio pensando na relação de medo que essas pessoas escravizadas acabavam desenvolvendo com a língua inglesa, né, que era a língua do opressor, a língua do colonizador, a língua daquelas pessoas que estavam retirando elas das suas casas, sequestrando elas para fazerem um trabalho forçado em outra nação que elas não conheciam, em um povo que não era delas, em uma língua que não era delas, né? E quando a Bell Hooks ela pensa essa relação de violência também, ela entende a apropriação da língua inglesa, né? Quando essas pessoas escravizadas elas começam a aprender inglês, né? Pela própria imposição da língua, né? Que é a única forma de comunicação que resta a elas, né?
desse aprendizado como uma forma de ressignificação desse inglês, né? Tem uma frase muito famosa que a Bell Hooks ela cita nesse texto, que não é dela, é de outra teórica feminista do século passado, que é a Adrienne Rich, né, que é uma feminista radical, que ela fala: essa é a língua do opressor, mas eu preciso dela para me comunicar com você, né? A partir do aprendizado do inglês, essas pessoas escravizadas elas conseguiam se organizar entre si de novo, né? Elas se apropriaram da língua do opressor, não só, né, para conseguir se organizar coletivamente enquanto um grupo, uma categoria, mas também se organizar subjetivamente, né? Porque a língua é uma questão muito importante na identidade dessas pessoas, né? Da identidade cultural, né? A sua língua faz parte de onde você vem. Essas pessoas tiveram essas heranças, esse passado tomado delas. Então, acabou que a apropriação do inglês como essa nova forma de comunicação fez com que elas tivessem a possibilidade de criar novas formas de subjetividade. E eu não sei o que aconteceu com a tela. Voltou. Não sei o que foi isso, não apertei nada, mas enfim. E eu acho que é nesse sentido que a gente não consegue pensar o aprendizado de inglês aqui hoje, né? Como uma forma de nos apropriarmos de uma língua que está em constante transformação, né? Como uma forma de resistência, como uma forma de apropriação de espaços que precisam ser ocupados pelas pessoas que são dominadas, que são oprimidas, que não têm acesso à educação de inglês de qualidade no Brasil, né? E eu acho que é nessa lógica que a gente tem que guiar a motivação do nosso aprendizado, né? Ocupar as universidades, ocupar o saber científico, a produção científica, e eu acho que isso é emancipador, né? A educação com valor emancipatório. Tá, e agora indo para a questão do inglês no Enem, né? Saindo um pouco dessa discussão histórica, dessa contextualização, né, do inglês no mundo e desses processos de dominação e de opressão. Agora, voltando para o Enem, que é o nosso foco aqui nesse semestre, né? Como que é o inglês no Enem? Como que ele é cobrado, né? As questões de língua inglesa no Enem, seguindo o modelo da prova de linguagens, né? Ela é uma prova que é focada muito na interpretação de texto, né? Mas não é só interpretação de texto, né? Até porque, como a gente está falando de uma língua estrangeira, essa interpretação de texto ela vem emaranhada de conteúdos específicos, né, do domínio básico da língua e de vocabulário, né, de conhecimento de palavras, de termos, de expressões, né? E durante nossas aulas a gente vai estudar alguns conteúdos desse domínio básico da língua inglesa e também o inglês instrumental, que é o que eu tinha comentado mais cedo no cronograma, que é referente à estratégia de leitura e compreensão e de expansão de vocabulário e aspectos da gramática. Antes da gente ir para as questões do Enem, efetivamente, eu queria convidar vocês a fazer um pequeno exercício, né? Queria que vocês pausassem esse vídeo por 2 minutos, né? E vocês pensassem em palavras que vocês conhecem da língua inglesa, né? Porque acaba que, como o inglês é uma língua tão influente, muitas vezes a gente tem contato com ele e nem se dá conta, né? Por séries, por músicas, por filmes, por outras mídias. O que vocês já conhecem? Eu queria que vocês pausassem esse vídeo, né? E daqui a 2 minutos vocês me contassem, tentassem escrever em alguma folha. Não precisa se preocupar em escrever certinho, mas é só um exercício mesmo para a gente exercitar esse conhecimento da língua, né? E tudo bem se vocês não conseguirem pensar em nada. É só um exercício mesmo.
Então, já deram os 2 minutinhos aí. Então, a gente poderia ter pensado, por exemplo, em places, né, que são lugares. A gente poderia pensar em lugares como Brasil, que é o Brasil. A gente podia pensar em United States, né, que são os Estados Unidos. A gente poderia pensar em South America, né, que é a América do Sul. Ou também em Earth, não sei se vocês não conhecem essa palavra, né, Earth. Ela é a palavra que designa Terra, planeta Terra, né? A gente podia pensar também em cores, né? Cores como brown, que é marrom, black, que é preto, white, que é branco, yellow, amarelo. A gente podia ainda pensar em food, que são comidas, né? A gente podia pensar em apple, que é maçã, em pasta, que são massas, macarrão no geral. E aqui a gente tem uma palavrinha que é formada por 2 outras palavras em inglês, né? Uma palavra não, um termo, né? Que é ice cream, é uma comida. O que vocês acham que ice cream significa, né? Ice de gelo, né? Ice é gelo. Cream é uma palavra que vem do francês, inclusive, né? Que é crème, que é de creme, e que inclusive no português ela é creme também, e em inglês é cream. Essas palavras que têm essa origem em comum, as palavras que soam parecidas em línguas diferentes, né, a gente chama de cognatos, né? São essas palavras que têm essas similaridades exatamente por terem a mesma origem, né, linguística. E a gente tem ainda palavras que foram apropriadas pelo português, né, como por exemplo cheeseburger, né? Cheeseburger, que também é a junção de 2 palavras, né? Cheese, que vem de queijo, cheese significa queijo, e burger, que significa hambúrguer, né? Um hambúrguer de queijo. A gente poderia pensar em adjetivos, né? Em adjectives, que são palavras que a gente usa para dar características a coisas, né? A gente podia pensar em, por exemplo, beautiful, que é bonito. A gente pensar em big, que é grande. Em intelligent, que é outro cognato, né? Que vocês podem imaginar que significa inteligente. Hot, que significa quente. Perdão pelos latidos, é uma coisa meio... Só fechar a janela para não fazer os latidos pararem. Acontece. A gente podia pensar ainda em esportes, né? Como, por exemplo, futebol. Aqui a gente tem outro exemplo de variação linguística, né? Que a gente estava comentando mais cedo, né? E que a gente tem as palavras football e soccer, né? Football é como se fala futebol na Inglaterra, né? E soccer é como se fala o futebol nos Estados Unidos, né? E a palavra football, inclusive, igual cheeseburger e ice cream, ela é composta pela junção de 2 palavras, né? Foot significa pés, né? É o plural de pés, né? Feet é pé e foot é pés. Você não precisa se preocupar em decorar essas palavras nem nada, são só exemplos de palavras que a gente poderia ter pensado, né? Não precisam ficar fritando em relação a decorar essas palavras nem nada. Né? A gente tem outro exemplo, né, que é basketball, que também é um cognato, a gente também tem no português, né, que é basquete, o basquetebol, a gente chama de basquete mesmo, né? Que também é a junção de 2 palavras, né? Basket significa cesta, né? A cesta, e ball significa bola. A gente tem o voleibol, por exemplo, né? Que também é parecido com o ice cream, né? Porque o vôlei, essa primeira parte da palavra, né? Vem de um termo no francês que significa vôlei. Eu não sei falar francês, mas é algo como se fosse volo, volé, que significa voo, né? A junção das palavras voo em francês, né, com bola, então é aquela ideia de manter a bola no ar por muito tempo. E a gente pode deduzindo o significado dessas palavras, né? Por exemplo, futebol, se a gente tem um certo conhecimento do vocabulário, né? A gente tem outro cognato que é gymnastics, né, que é ginástica.
E a gente podia pensar ainda em sentimentos, né? Como, por exemplo, love, que é amor ou amar. A gente tem o happy, que é feliz. O sad, que é triste. O hungry, que é com fome, né? Que é um sentimento. E a gente podia pensar, inclusive, em expressões, como, por exemplo, as pessoas que a gente vê bastante, como My Name Is, né, que é o meu nome é uma apresentação, ou I like, né, um like é o verbo gostar, né, em inglês. Então, quando a gente fala, por exemplo, I like ice cream, eu gosto de sorvete, ou I like cheeseburger, eu gosto de cheeseburger. A gente poderia pensar ainda em please, né, que em que significa por favor, né? Quando a gente está pedindo algo para alguém, por exemplo, please give me some water, né? Por favor, me dê um pouco de água. Please turn off the lights, por favor, apague as luzes. E é isso. Foi mais um exercício introdutório para a gente exercitar as possíveis em palavras que a gente não consiga tirar assim, do nosso vocabulário do dia a dia, né? E agora, gente, eu queria tentar resolver com vocês uma questão do Enem, né? Isso aqui pra gente ter uma noção mesmo de como que o inglês é formado, é cobrado na prova, né? A gente vai resolver essa questão juntos, né? Pra gente ver como que são estratégias mais interessantes pra gente fazer, ou como que é cobrado, né? Porque é uma prova de interpretação de texto, inclusive pelo modelo de questão aí vocês já conseguem imaginar que não cobra muito gramática, né? Não está pedindo para você completar uma frase ou para você escolher palavras, né? Seu próprio vocabulário. É mais interpretar os textos que são dados nas questões, né? E as questões do Enem, elas são configuradas da seguinte forma, né? A gente tem sempre essas três partes, né? Que são os textos, inclusive pode ser mais de um, e eles estão sempre em inglês, né? Os textos, eles são dados em língua estrangeira, em língua inglesa. O enunciado da questão, que vai estar sempre em português, né? E as alternativas, que também vão estar sempre em português, né? E quando a gente se depara com essa questão, antes da gente tentar ler o texto em inglês, né, a gente pode ir para o enunciado e ver o que ele tem a dizer, né? Porque às vezes a gente lê aquele texto, a gente não entende o que ele está falando, né? Principalmente porque é uma língua que não é a nossa primeira língua, né? Não é a nossa língua materna. E aí a gente fica muito tempo tentando interpretar, quando no próprio enunciado muitas vezes tem dicas de como a gente consegue resolver, né, essa questão, né? Então, vamos ler aqui. Definidas pelos países membros da Organização das Nações Unidas e por organizações internacionais, as metas de desenvolvimento do milênio envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015. Apesar da diversidade cultural, esses objetivos mostrados na imagem são comuns ao mundo todo, sendo 2 deles, né? Então aqui já deu uma enxurrada de informações sobre o que esse texto é, né? Sem a gente nem ler, né? A gente já vê esse termo aqui, né? Metas de desenvolvimento do milênio, e a gente vê a palavra milênio aqui, a gente vê que no título também tem a palavra milênio, né? Então a gente imagina que essas metas de desenvolvimento sejam isso aqui, né? Millennium Goals. E é exatamente isso. Goals significa meta em inglês, né? E aí, aqui está falando que envolvem 8 objetivos a serem alcançados até 2015, né? E aqui, esses são os 8 objetivos, né? A gente tem 8 imagens diferentes nessa imagem maior. E que está pedindo para a gente identificar aqui nas alternativas 2 desses objetivos, né? Então, nesse caso, eu acho até produtivo que a gente leia as alternativas primeiro e depois que a gente volte para o texto da questão. Então, as alternativas são
O combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. B. A redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. C. A promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza. D. A parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças. E. A garantia da sustentabilidade ambiental e combate ao trabalho infantil. Essas são as nossas alternativas. E a gente não tem muito o que fazer com elas agora, né? Então vamos dar uma olhada no texto, né? Que a gente tem aqui para analisar. E aí, no número 1 aqui, por exemplo, a gente tem um prato, uma coisa que parece ser um prato, né, com fumacinha saindo, né? Porque esses textos do Enem, muitas vezes, eles têm informações que não são só escritas, né? Que ajudam a gente a entender a mensagem por trás desse texto, né? O que esse texto ele quer passar. Aí a gente tem as palavras eradicate, extreme, e eradicate a gente percebe essas duas primeiras palavras aqui bem parecidas com palavras que a gente tem no português, né? Eradicate vem de erradicar, em português, e extreme, né, de extremo, erradicar algo extremo. O que seria esse algo extremo que está se querendo erradicar, né? Aí a gente tem essa palavra poverty, que a gente não sabe muito bem o que significa, e hunger, que eu não sei se vocês lembram no exercício que a gente acabou de fazer, né? Hungry, com R e Y, é o sentimento de fome, né? E hunger é a fome como substantivo. Quando a gente vai falar, por exemplo, da fome no mundo, a gente usa esse termo, né? Que é hunger, quando a gente fala da fome como substantivo. Aqui na segunda imagem a gente tem a imagem de um lápis, né? E as palavras achieve, que não é muito familiar pra gente, universal, né? Que parece bastante com universal, né? Na verdade é a mesma palavra, universal. Primary education. Education parece educação, né? Parece educação. E primary parece primária. O que é a educação primária? A educação primária é a educação que é dada para crianças pequenas, né? Educação infantil. E aqui na terceira imagem a gente tem um símbolo que talvez você já seja um familiar com ele, né? Que é o símbolo do feminino, né? Do gênero feminino. E aqui a gente tem promote gender equality. Promote parece outra palavra do português, né? Que é promover, né? Porque é exatamente esse verbo, promover em inglês. Gender parece uma palavra que a gente acabou de mencionar, né? Quando a gente está falando do símbolo feminino, que é gênero. Gender é gênero em inglês, né? Equality parece outra palavra também que a gente tem no português, que é igualdade, né? Então, provavelmente é algo relacionado à igualdade de gênero, né? E essa palavra aqui que está muito popular no momento, né? Que é empower, que é empoderar, e women, que é o plural de mulheres. Então, promover igualdade de gênero e empoderar mulheres. Então, a gente imagina que uma dessas metas do milênio esteja relacionadas à emancipação feminina, né? À promoção de igualdade de gênero. E aqui no número 4 a gente tem uma imagem de uma pessoinha que em comparação com as outras parece menor, né? Vestido de ursinho, a gente não entende muito bem o que isso significa. E aqui tem Reduce Child Mortality. Reduce lembra a gente outra palavra do português, né? Que é reduzir. E mortality parece morte, né? Me parece que tem uma coisa a ver com morte. Mortality é porque é a palavra mortalidade. Então, reduzir a mortalidade de alguma coisa. E isso aqui, esse child, o que será que significa, né? O child significa criança, né? E a gente, inclusive, a gente poderia usar a dica, né? A gente está vendo
uma imagem de uma pessoa que é menor em comparação com os outros humanos que são representados nessas imagens, e ela está vestida com uma fantasia de ursinho, né? Que inclusive é meio confuso, né? A gente imagina que talvez ela seja vestida com uma fantasia de ursinho, ou talvez isso seja um coque, não sei. Mas enfim, a gente consegue imaginar que isso talvez seja criança, né? Então reduzir mortalidade infantil, né? É na questão número 5, na questão número 5 não, é na imagem número 5 a gente vê o que parece ser uma mulher grávida, né? Com um bebê na barriga. E aqui a gente tem improve maternal health. Maternal parece uma palavra que está associada com essa moça grávida aqui, né? Em português a gente também tem essa mesma palavra, né? Que é maternal, né? E a gente tem essas palavras que são um pouco familiares pra gente, né? Depois a gente volta nelas porque elas são de um vocabulário em que não parece tanto assim com o português. Aí a gente bate, a gente não entende, mas a gente não vai voltar aqui nela. Tá? E a imagem 6 aqui, a gente tem esse jarro com o símbolo da medicina, né? Com essa cruzinha, né? Que a gente vê normalmente em hospitais e similares. E aqui tem escrito Combat, HIV, AIDS, Malária and Other Diseases. E aqui a gente vê duas doenças, né? Que é a malária, que é a mesma palavra no português, e a AIDS, o HIV/AIDS, né? E aqui a gente tem uma palavra que parece muito com outra palavra no português, né? Que também é um cognato, que é combat, que é combate. Então a gente imagina que isso aqui está associado ao combate de doenças, né? Combate de doenças como HIV e malária. E essa palavra aqui, other, ela significa outras. Então como a gente está falando de doenças, a gente pode imaginar que diseases significam doenças, né? Porque a gente tem duas doenças que são citadas antes, né? Então a gente imagina que uma das metas do milênio seja o combate a essas doenças, né? E a gente tem aqui no 7 uma imagem que é meio ambígua, né? A gente não sabe muito bem o que ela significa, né? Ela pode ser uma árvore, ela pode ser gotas de água saindo de alguma coisa, né? E aqui a gente tem as palavras ensure, environmental, sustainability. Vocês reconhecem algumas das palavras que estão aqui? Aqui tem uma palavra que a gente escuta muito no campo da biologia e da geografia, que é sustentabilidade, né? Que é sustainability, que significa do inglês sustentabilidade. Então a gente imagina isso aqui realmente ou tem a ver com água, ou tem a ver com uma árvore, e a gente olha para essa palavra aqui, environmental. O que você acha que significa environmental? Environmental significa ambiental, né? Environment, se a gente cortar a palavra aqui, significa ambiente, né? E environmental significa ambiental. Então, tem uma coisa a ver com sustentabilidade ambiental, né? Com preservação de florestas e medidas de sustentabilidade no geral, né? E a gente fala aqui ensure. Como a gente está falando de metas, né, a gente imagina que provavelmente a gente está falando de assegurar a sustentabilidade ambiental. E exatamente, né? Ensure é um termo que a gente usa para assegurar, né? Assegurar a sustentabilidade ambiental. E aqui a gente tem, na última imagem, né, finalmente, a gente tem esse grupo de pessoas aqui reunido, parecem estar se abraçando ou com os braços nos ombros uns dos outros, né? E aqui a gente tem as palavras a Global Partnership for Development. E aqui tem uma palavra que também tem em português, né? Que é o global, que significa global, né? E a gente tem as palavras Partnership for Development, que a princípio podem nos soar um pouco estranhas, mas se a gente analisar, a gente talvez consiga achar a palavra development parecida com desenvolvimento, porque ela é exatamente isso, né? Development é desenvolvimento em inglês, né?
Então, algo relacionado a um desenvolvimento global, né? E partnership. O que vocês acham que seria, né? A gente acho que uma das palavras mais difíceis aqui, né? Vamos dar uma olhada nas alternativas agora, né? A gente tem aqui a alternativa A, o combate à AIDS e a melhoria do ensino universitário. A gente viu aqui relacionado ao combate à AIDS, a gente viu, né? Combate a HIV e AIDS e outras doenças, né? Então, essa primeira parte a gente considera certa. A melhoria do ensino universitário. Onde que a gente viu de ensino, de educação aqui? É no número 2, né? No número 2 a gente viu de ensino. Só que ensino universitário, né, é um ensino para pessoas adultas, né, um ensino secundário ou até um terciário, um ensino que vem depois, que é mais para frente, né? Aqui com a palavra primary, eu acho meio difícil isso aqui tá se referindo ao ensino universitário, né? Isso aqui está associado ao ensino primário, que é a educação de crianças, educação infantil e tal. Então, a gente já vê que não é a letra A. Né? Aí na letra B, a gente tem aqui a redução da mortalidade adulta e a criação de parcerias globais. Onde que a gente viu uma palavra que parece mortalidade? Né? A gente viu aqui, ó, mortality, mortalidade. Mas a gente está falando de mortalidade adulta aqui, né? Essa criança, essa imagem aqui, ela é tão pequena relacionada aos outros adultos, às pessoas adultas, né? Que são representadas aqui. Então a gente imagina que isso aqui esteja falando de crianças, né? Então, nossa, que chato, desculpa. Então, não pode ser, a gente já desconsidera a letra B, porque aqui está falando de mortalidade de crianças, não de mortalidade adulta. E na letra C, a gente tem aqui a promoção da igualdade de gêneros, que a gente viu aqui, né, no 3, promote gender equality, exatamente essas palavras, né, promover a igualdade de gêneros, e a erradicação da pobreza. A gente viu com pobreza em relação aqui em algum momento? Não lembro, vocês lembram? Então vamos deixar essa questão aqui em aberto, né, para a gente analisar depois que a gente tiver analisado as outras. E a letra D? A gente tem aqui a parceria global para o desenvolvimento, né? A gente pode ir aqui no 8, né? Que a gente tem palavras muito parecidas, né? Que a gente tem a parceria, que era a palavra que a gente não conseguiu identificar, né? Aqui, né? Que é um partnership, que significa parceria. Né? Então a gente já entende que esse 8 provavelmente está falando de uma parceria global para o desenvolvimento, né? Uma participação de todos no desenvolvimento do mundo. E a valorização das crianças. Né? A gente viu aqui falando, né, sobre crianças no número 4, né? Mas ele está falando especificamente da valorização das crianças, né? Meio estranho, ele está falando aqui de mortalidade, né? A gente tem a palavra mortality. Então parece meio esquisito, mas vamos deixar essa aí também aberto por enquanto. E aí, na última alternativa, a gente tem a garantia da sustentabilidade ambiental e o combate ao trabalho infantil. A garantia da sustentabilidade ambiental, a gente viu aqui no 7, né? Que a gente tem as palavras environmental, que a gente já discutiu que é ambiental, e sustainability, que parece sustentabilidade, né? Igual a gente vê aqui na questão, né? Mas a segunda parte, um combate ao trabalho infantil. O que a gente vê aqui de crianças, né? A gente vê de novo acompanhado pela palavra mortality. Então, work, normalmente, que é a palavra que designa trabalho, né? Que é o work ou labor, que são as palavras que a gente usa para falar normalmente de trabalho infantil, de trabalho no geral, não estão presentes aqui, né? Então a gente imagina que talvez não tenha a ver com isso, né? Que está falando de mortalidade e não de trabalho. E a gente corta a letra E. A gente fica entre a C, que é a promoção da igualdade de gêneros e a erradicação da pobreza, e a D, que é a parceria global para o desenvolvimento e a valorização das crianças, né? O qual, sobre a D, né? De novo se referindo à questão do número 4, né? De reduce child mortality. Só que parece que tem uma coisa a ver com a valorização especificamente de crianças, né?
reduzir, se a gente for deduzir que isso aqui é reduzir a mortalidade infantil, isso aqui está necessariamente associado com a valorização das crianças, né? Parece que não escreve tão bem, né? A gente vai para a letra C e a gente tem esse termo aqui, erradicação da pobreza, né? E a gente tem esse número 1 aqui, que a gente tem uma palavra muito similar à erradicação, né? Que é eradicate, que significa exatamente isso, erradicação. E a gente identificou a palavra extreme e hunger. Mas essa palavra aqui, ó, que a gente não identificou, que começa com P também, que lembra pobreza, de certa forma, né? É pelo contexto da alternativa, é exatamente isso, é pobreza. Então, o número 1 significa erradicar a fome extrema, não, erradicar a extrema pobreza e fome no mundo, né? Uma das metas do desenvolvimento. E a gente percebe que a alternativa correta é a C, né? É isso. Eu acho que o nosso tempo ele já está ficando muito extenso, então eu acho que eu vou parar por aqui na aula de hoje e nas aulas seguintes a gente discute essas outras questões que eu separei, né? Que são essas duas questões de outras provas do Enem, né? Essa primeira questão que a gente fez era do Enem de 2010, né? Inclusive eu fiz ela, eu estudei ela para passar no meu vestibular. Mas eu preparei outras de Enems mais recentes para a gente dar uma olhada também. E sobre o material que foi visto nessa aula, né? Se vocês quiserem dar mais uma olhada no texto da Bell Hooks, né? Aqui tem o link e eu vou deixar tanto o slide quanto o link para o próprio texto no nosso Google Drive, caso vocês se interessem e tenham vontade de ler mais. Esse texto especificamente a linguagem é bem fácil de ler, é um texto em que é mais uma coluna que a Bell Hooks escreveu na revista, então é mais tranquilinho. Tem um vídeo que fala sobre variação linguística, né? Se vocês quiserem ver, é um vídeo muito bom. Provavelmente a gente vai ter outra aula relacionada à variação linguística, em que eu ainda vou falar desse vídeo, né? Que a gente estava falando um pouco de variação linguística quando a gente estava falando do inglês no mundo. E tem esse vídeo muito bom de uma linguista brasileira que chama Jana Viscardi, que ela faz esse vídeo muito bem numerado e informativo sobre o ensino de inglês no mundo, né? E sobre o tipo de inglês em que a gente aprende, especificamente, né? E eu também coloquei a matriz de referência do Enem, para vocês, caso vocês quiserem, vocês darem uma olhada, né? Para vocês se inteirarem em relação a quais são as competências que são cobradas no Enem, né? E é isso, gente. Espero que essa aula não tenha sido muito confusa. Essa foi a primeira aula que eu gravei na minha vida. Eu espero que ela seja produtiva para vocês. Nas próximas aulas a gente vai abordar temas que, apesar de não tão complexos, né, igual foram essas discussões que a gente abordou aqui, sobre língua, sobre linguística, não vão ser mais os conteúdos para a prova, né? E eu prometo que vão ser aulas mais simples. Prometo mesmo. E é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que a gente ainda tenha, além de aulas gravadas, aulas presenciais também e aulas com a gente interagindo e tal, porque eu acredito que seja mais produtivo que vocês não só assistirem o vídeo que eu gravei. E é isso. Tchau, tchau, gente. Um prazer estar aqui com vocês.